Caríssimos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nos encontramos nesse dia de hoje, 18 de novembro, sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Hoje celebramos a festa da dedicação das basílicas de São Pedro e de São Paulo Apóstolo. Iremos refletir o Evangelho de hoje, tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comeram e saciaram-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridos irmãos, dando a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, poucos são os que não suspiram diante das basílicas romanas. Então, no dia de hoje, celebrando as que são dedicadas assim, uma ao alicerce da Santa Igreja, que é São Pedro, e outra ao apóstolo dos gentios, São Paulo. Celebra-se assim o aniversário de duas grandes basílicas pontifícias, São Pedro no Vaticano e São Paulo fora dos muros, localizado assim em Roma. A dedicação da Basílica de São Pedro foi feita pelo Papa Silvestre, que governou a Igreja entre o ano 314 e 335. E a Basílica de São Paulo foi dedicada pelo Papa Cilício, cujo pontificado ocorreu entre o ano 384 a 399. Na cripta da Basílica de São Pedro de Roma, descansa os seus restos mortais. Portanto, nesta celebração dessas belas basílicas, são ressaltadas assim a importância dos dois apóstolos chamados as duas colunas da Igreja. Foi um grande condutor e primeiro Papa da Igreja. O outro desbravou a evangelização e levou Cristo aos gentios. Celebrando essa memória, deseja-se assim ressaltar a fraternidade entre os apóstolos e a unidade dentro da Igreja. Então, são locais importantíssimos para todo o catolicismo, por ter assim os corpos, ou seja, as relíquias desses grandes personagens. Essa data faz pensar que cada qual, em seu chamado, tem seu papel fundamental dentro do seu contexto eclesial. Então, vamos assim vermos a reflexão do Evangelho, que vai nos mostrar que Jesus subiu ao monte para orar e os seus discípulos seguiram na barca para o mar. A noite chega, a barca já está longe da terra e era agitada pelas ondas, por causa que o vento era totalmente contrário. Amados irmãos, queridas irmãs, há momento em que nós também precisamos enfrentar o vento contrário que sopra no mar da nossa vida, aparentemente muitas vezes sozinhos. Enfrentar o vento contrário é encarar os desafios da nossa travessia aqui na Terra, quando as coisas não ocorrem de maneira que nós esperamos e dentro da normalidade que estamos acostumados. Algo está o contrário. Isso sim é perceber esse vento contrário. Todos nós
tudo nos assusta. E mesmo quando Jesus está atento às nossas dificuldades, mesmo quando Jesus se aproxima, nós o confundimos com um fantasma e não o reconhecemos. Eu percebo que a sua chegada muitas vezes é inesperada, pois somente Ele sabe o momento certo de intervir na nossa vida. Só Jesus conhece o momento exato de fazer essa intervenção na nossa vida. Ele conhece todos os nossos passos, sabe da nossa capacidade, como também da nossa fragilidade, e nunca nos deixará perecer. É uma certeza que temos. Jesus nunca nos deixa sozinhos. A espera por Jesus é um grande desafio que temos de enfrentar, pois exige paciência. A espera por Jesus exige perseverança, serenidade e, sobretudo, a espera por Jesus exige confiança. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos estar alertas, porque Jesus vem assim andando sobre as águas, isso é, de uma maneira diferente da que nós desejamos, e não estivermos atentos na certa, também nós não vamos assim ficarmos assombrados. Ele nos convida a confiar na sua intercessão junto do Pai e nos prepara para também podermos ir ao seu encontro superando as dificuldades, dando assim passos de fé. Caros irmãos, queridas irmãs, através da dificuldade, através dos sofrimentos da nossa vida, podemos nos aproximar de tal forma, de Jesus, que Ele nos revela seu amor por nós, sobretudo, Ele nos encoraja para que possamos assim prosseguir confiantes. Jesus chamou Pedro para dar um passo de fé, chamou-o a enfrentar as ondas do mar. Enquanto olhava para Jesus, ele se manteve de pé. No entanto, tirou os olhos do mestre, teve medo e quase afundou. Não podemos, de maneira alguma, caros irmãos e irmãs, perder esse foco em Jesus, porque Jesus é a nossa bússola, Ele é o nosso guardião, e com amor diz para cada um de nós que o esperamos: coragem, sou eu, não tenhais medo. É isso que Jesus diz para cada um de nós: coragem, sou eu, não tenhais medo. Vamos dar espaço de fé nesse dia de hoje, para termos assim esse encontro verdadeiro com Jesus. Caros irmãos, queridas irmãs, você também já enfrentou o mar sozinho? Você confiou que Jesus viria ajudá-lo? Como ele se manifestou em sua vida, meus irmãos e minhas irmãs? A dificuldade os faz aproximar-se mais de Jesus e sentir a sua presença? Reflita se no momento atual há algum vento soprando contrário à sua vida. Portanto, espere por Jesus, tenha coragem, não tenha medo, tenha coragem, seja perseverante e confiante que Deus sempre está ao nosso lado, junto do seu Filho Jesus, que é o nosso Salvador, para assim intervir por cada um de nós, para erguer a sua mão para nos tirarmos do mar revolto. Espere por Jesus, tenha coragem, tenha coragem. Peçamos assim ao Pai que nos torne espertos em relação às coisas do reino, para que sejamos sempre misericordiosos com o trato do nosso semelhante, para podermos assim atravessarmos o mar revolto e alcançarmos assim essa grande comunhão com o Pai e com o Filho, sobretudo com a intercessão de Nossa Senhora. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.